Pá, e aí? Tudo jóia. Alex, você tá onde hoje? Cada vez você tá num lugar Tô, diferente? eu tô em Orlando, tô na Bom, Flórida. legal. Alex, nós vamos falar sobre um tema que tá em alta, é um tema que as pessoas têm discutido todos os dias, por uma série de motivos, uma série de crises. Normalmente crises nos fazem refletir sobre soluções. Eu vi uma frase recente que nunca custou tão caro ou nunca foi tão arriscado não arriscar É na verdade. situação que a gente está e por diversos motivos, no Brasil em especial, mas globalmente também. Bora, eu vou deixar você começar e na sequência eu tenho algumas perguntas para você. Vamos lá, bom, eu vou me apresentar para tua galera. Meu nome é Alex Lira, eu sou engenheiro civil, já há mais de 23 anos na estrada, me formei ali no Rio Grande do Norte, engenharia civil, já era técnico de construção, trabalhei pelo Brasil todo, fui para Europa, aprendi inglês, trabalhei na ONU, já fazem aí um bom tempo que a gente está trabalhando aí, passei pela África também, fazendo projetos, como consultor da ONU, implementando projetos, tecnologia. A gente tem base hoje nos Estados Unidos desde 2000, final de 2016, e daqui a gente tem alcançado aí outros continentes. Esse ano a gente tem voltado forte aí a atuar no Brasil com tecnologia e estamos aqui para falar nisso, né? Nosso foco é mais IA e tecnologias digitais, mas eu quero aproveitar esse papo aí para a gente fazer um cruzamento aqui de interseções aí. Como você falou hoje, tudo tem que tocar tecnologia, tudo tem que tocar inovação. Mas me fala um pouco aí, assim, nesse lado de sistema estrutural, tá? O que você tem visto como, e aí esquecendo um pouco de digitalização e abrindo bem o leque, né? O que você tem visto em maiores avanços? Que a gente tem uma área muito assim, como é que eu posso falar? Fragmentada, né? É difícil, as mudanças, elas são lentas mesmo. Para que você mude um sistema estrutural, depende de uma série de decisões. Mas o que você tem visto aí, vamos falar nos últimos 5 anos, como o que tem acontecido de mais forte em termos de inovação, novos sistemas? Como é que você tem? Dá um panorama para a gente. Tá, Alex, eu tenho visto muita coisa nova, tá? Surgindo, mas que tem dificuldade de tracionar. Então, por exemplo, o que eu tenho visto de novo no Brasil, que não, inclusive depois eu vou te uma pergunta, o que era inovação em 2000 e, sei lá, quando você começou em 2010, 2008, e o que é inovação hoje? Porque eu fico sempre discutindo isso, cara, o que é inovação hoje, às vezes é coisa que em 2010 estava já como novo e que é novo para quem ainda não teve acesso àquilo. É novo para quem ainda não conhece. E essa renovação. Vou te dar um exemplo. O que eu tenho visto no Brasil se destacando, mas com dificuldade de tracionar? Steel frame. Cara, Steel Frame não é novo. Steel Não, Frame não. já é antigo. ICF. ICF não é novo. ICF é antigo. Paredes monolíticas, a gente tem visto. Wood Frame no Brasil como novo, como inovação. Então, são as coisas que a gente tem visto que aparecem por uma necessidade. Agora, o que eu tenho visto se deslocar cada vez mais por uma dificuldade evidente de mão de obra, principalmente. Eu acho que o foco hoje começou em 2020, Alex, 2021, uma necessidade maior para os sistemas mais eficientes do ponto de vista de consumo de materiais, porque o preço dos materiais subiram muito e a mão de obra não. O material explodiu em 2020, então se buscava sistemas que fossem mais econômicos do ponto de vista de material. Só que a mão de obra na sequência, acho que acordou e subiu muito o preço e está cada vez mais escasso. Então eu tenho percebido como evolução no Brasil atualmente sistemas que sejam mais pré-fabricados, que sejam mais otimizados e que precisem menos de mão de obra. Estou falando dos meus clientes, tá? Não estou falando de uma coisa assim. Não, por exemplo, tem cliente utilizando mais laje pré-fabricada em prédios de alvenaria estrutural que não é novo, mas que antes não se considerava, porque o custo era mais alto, mas hoje é mais barato não construir, e o cara precisa construir. A utilização de pré-fabricados em situações onde antes, por exemplo, edifícios garagem, que antes não era concreto tão armado mesmo. Então, pré-fabricado como uma solução de otimização. Mas mais do que isso, o que eu vejo realmente como um processo importante é a utilização de sistemas híbridos de mistura de sistemas para cada tipo de obra. Então, por exemplo, onde a alvenaria estrutural é a melhor solução, utiliza-se até certo ponto. Por que não misturar a alvenaria estrutural com pré-fabricado? Por que não colocar proteção, que no Brasil tem crescido muito ultimamente, e que a evolução, em muitos casos, outro caso, o steel frame. Cara, por que o steel frame cresce no Brasil?
porque é um sistema que o cara tem menos dor de cabeça. Ou, se fizer bem feito, ele tem mais previsibilidade da construção. Hoje, quem começa a construir não sabe o que vai ter lá no final. Estou falando de residências, né? Imagina quantos processos. Então, sistemas mais previsíveis, como pré-fabricado. E isso a gente tem visto. Bom, eu saí do Brasil, já falei aí em 2014, né? E a maneira como se escolhe sistema construtivo aqui é diferente. Aqui na Europa também é diferente, era diferente, né? E o que você está me falando é cada vez mais está se aproximando, né? Os critérios de escolha de sistemas construtivos. Porque aqui fora a mão de obra sempre foi cara, né? E aqui fora o fator tempo também sempre foi muito considerado. Então, eu lembro na época que eu era engenheiro no Brasil, tocando obra e participando dessas decisões, e certas coisas nem se ia para a mesa, né? Porque mão de obra era tão barata e era tão abundante que, cara, qualquer coisa que você colocava um equipamento, uma necessidade de uma importação, uma necessidade, ela já furava o custo ali. Ainda que aquilo tivesse um payback de 5 anos, né? Mas a gente era tão viciado no nosso sistema construtivos aí, né? De alvenaria estrutural, concreto aí moldado em loco, que ainda que o payback fosse 5 anos, 6 anos, a gente não queria nem conversar, né? Porque qualquer mudança já assusta. Então, isso aí para mim é uma notícia muito legal, porque a gente cada vez mais consegue integrar tudo que a gente vê aqui fora e levar para o Brasil, porque antigamente a gente via coisas aqui fora e pensava, pô, isso não tem no Brasil. Mas o Brasil estava tão focado ali na sua maneira, né, mais manual de fabricar as coisas, que as coisas não se conectavam, né? Mas aí, tendo essa visão de diminuição de mão de obra, tendo essa visão que aceleração versus que é muito melhor terminar antes, né? Se a gente falar de obra comercial, é muito melhor terminar antes, faturar antes. Aí você começa a se abrir para um novo mundo de coisas que você falou. Inovação que não tem ainda, né? Aqui fora já tinha há muito tempo, mas no Brasil não tem. Então isso aí são notícias muito boas para mim. Vamos fazer um like aí, você manda uma para mim agora. Ou vou até completar isso. No Brasil até tinha, mas antes não se o cara, porque o cara não se incomodava com isso. Isso aconteceu com a digitalização no conhecimento. Quando eu comecei no digital em 2019, as pessoas tinham um grande preconceito com o digital, mas porque o presencial era algo muito, poxa, muito disponível. E aí, quando veio a pandemia, que ele não tinha opção, ele foi obrigado a estar no digital e entender, estando lá, quais são realmente as vantagens e desvantagens, escolher. Mas antes o cara nem queria, ó, porque o digital é ruim, porque uma aula online não vai Nem prestar. considerava. Ele foi lá, experimentou e aproveitou o que era bom disso. Uma coisa que eu quero trazer o contrário, que eu acho que nos Estados Unidos a gente pode contribuir de alguma forma, pelo tempo que eu tive aí, é que nos Estados Unidos a escassez de mão de obra é algo muito relevante, mas é de material não. Então, o que eu percebi é que, às vezes, por exemplo, o TQS está aí no Brasil recente, está aí em Orlando, inclusive, com o Alio Kimura, que é um dos sócios, e que ele falou, Rangel, as pessoas ainda se dimensionam estruturas nos Estados Unidos com cálculo manual ou utilizando robot para análises mais complexas e na hora de detalhar pesa um pouco a mão, porque o cara prefere gastar um pouco mais de material desde que se economize mão de obra. Eu acho que esse equilíbrio está se trazendo principalmente por uma agenda mais ESG, essa necessidade de desmaterialização, de reduzir o consumo de material pensando mais em CO2 e nem em grana, que aí o dimensionamento mais refinado, conectado com essa necessidade de menor mão de obra, vai trazer essa evolução também por aí. Agora, uma pergunta que a gente vai fazendo, ô, Alex, vou começar com duas. Hoje, o que a gente está considerando de mais evolução é, no processo de projetos, em processos construtivos, é a inteligência artificial. Cara, também não é novo, mas hoje está borbulhando. Como que a inteligência artificial pode apoiar nos nossos projetos? Como eu te disse, a gente precisa, além de sistemas bons, a gente precisa de dimensionamentos cada vez mais refinados, sem abrir mão da segurança, mas tendo mais qualidade. E ainda projeto estrutural no Brasil é algo muito artesanal. Aí também, né? Então tem muito de experiência de cada calculista, experiência de cada projetista. Como a inteligência artificial pode ajudar hoje na prática? Porque eu ainda vejo muita coisa assim, que, pô, dá para fazer. Na arquitetura eu tenho visto muita evolução com sistemas generativos e tal. E como que isso pode ajudar no Brasil de maneira mais eficiente? Vamos lá.
concordo quando você fala que pandemia, só dando um passo atrás, né? Ela foi um quebrador de paradigma ali, né? Quebrou paradigmas ali, e isso em todas as áreas. E hoje, inovação, ela realmente não acontece mais só nos países de primeiro mundo, né? Que você falou, a régua, ela quebrou durante a pandemia, né? Material subiu, mão de obra, então bagunçou tudo. Então, as pessoas começaram a entender que você tem que economizar em tudo, né? Não só naquilo que você estava acostumado a fazer. E outra coisa também que as pessoas estão com mais. As pessoas que eu digo, os empresários, os tomadores de decisão, estão mais conscientes, Rangel, é o seguinte, cara, não dá para ficar refém de um sistema só. Isso eu tenho visto, eu tenho achado muito legal, tenho conversado com muita gente no Brasil que tem essa consciência. Por mais que o que você está fazendo hoje funciona, amigo, em outras palavras, se vier uma pandemia 2, né? E se vier, cara, hoje o mundo está muito instável. Não adianta você não pode confiar em uma maneira apenas de trabalho. Você tem que ter três maneiras de trabalho, você tem que ter opções. E isso cada vez mais tem sido fundamental para a saúde das empresas. E vamos lá, então. Inteligência artificial, gente. De uma maneira geral, na construção, a gente tem visto que a inteligência artificial, e a gente vai separar aqui entre o que é LLM, o que é aplicação ChatGPT, Gemini, e o que é aplicação já formatada para uma determinada atividade, né? Então, assim, em termos gerais, as LLMs, elas ajudam muito na questão da pesquisa, na questão da organização do dado, na questão de você formatar um assistente pessoal seu de acordo com as suas necessidades. Então, se você gerenciar melhor o teu dado. E aquilo que a gente às vezes fazia numa agenda manual, aquilo que você fazia num Excel, aquilo ali você tem que estar passando por um LLM, aquilo ali você tem que estar gerando um sistema próprio seu. E aí, calculista, arquiteto, quem quer que seja, eu costumo falar, tudo aonde nasce o dado. De onde é que nasce o dado? O dado às vezes nasce numa reunião de trabalho, às vezes nasce num e-mail, às vezes nasce numa troca de informações. E a partir dali, aquele dado, ele começa a ser desenvolvido, né? Seja você sentando com o cliente e ele te explicando o que, é que ele quer da casa dele, ou seja você sentando com o arquiteto, ou seja, como é que esse dado nasce? Então, você tem que rastrear. E a LLM, ela já te ajuda desde o início, você está capturando aquele dado, de maneira que você não perde ele, você não esquece ele, você tem ele full, 100% do que foi falado ali. A partir dali, você tem que gerar o teu próprio banco de dados. Seja, de novo, é o que eu falei, vão ter sequenciais reuniões, vão ter e-mails mil. A LLM, ela vai te ajudar a reter, né, a passar a informação, que às vezes a gente também não passa toda a informação, né? Você vai fazer uma reunião e aí às vezes você fala uma coisa, você esquece outra. Então, a LLM, ela nos ajuda muito, ela é como se fosse um cérebro extra aqui, que ela vai te ajudar em tudo que você faz, tá? Antes da gente falar no cálculo específico, porque o cálculo é um item aqui, né? Você tem uma série de outras coisas aqui, de produtividade, agenda pessoal, reunião, reunião com o cliente, beleza. Então, se o engenheiro calculista ou quem está aprendendo não está usando LLM nisso aqui, para organizar o teu dado, então ele já tem que correr atrás disso. Vou citar um A part... exemplo meu, tá, Alex, que a gente já usa no nosso treinamento, por exemplo. Eu coloco uma inteligência artificial para assistir o meu curso inteiro, que está disponível lá na Hotmart. Ele assiste todas as aulas, todos os PDFs, todo o material, todas as reuniões que eu fiz com os alunos que estão lá. Aprende com o meu jeito de ensinar, o meu jeito de falar que a gente levou, e está disponível uma inteligência artificial para o meu aluno, que ele qualquer momento, à noite, na hora que ele está precisando, ele vai digitar a pergunta lá e ela vai responder de acordo com os dados que a gente gerou de histórico ali. E aí, só se não foi satisfatório, a gente vai pro pessoal, né? E tá tendo assim, essas aplicações. A gente no Brasil, engraçado, nós somos early adapters, que a gente chama aqui. A gente tem adotado isso rápido, sabia? Eu tenho até ficado surpreso com nós brasileiros. Acho que a gente sofreu tanto, quando a gente tem acesso a coisa nova, a gente vai, Quer fazer mergulha. logo. A gente quer fazer logo. E isso, às vezes, até antes de outros países do primeiro mundo. Você vê americanos aqui, cara, que os caras não têm a menor, sabe? Principalmente galera de obra mesmo, é muito analógico ainda. Mas hoje, além disso, aí, Rangel, que é realmente uma LLM treinada num curso, isso aí, beleza, faz parte do processo, as escolas estão gerando, eu mesmo estou gerando também, mas eu falo do lado do aluno, do lado dele entender que ele pode gerar um para ele. Vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo um mestrado sobre AI e Digital Twins, tá certo? Então, eu fiz um sistema para mim, onde eu treinei o sistema nos meus interesses. Então, eu coloquei ali o meu business plan da minha empresa, toda a rota de criação de produtos da minha empresa, qual é a minha intenção nisso em 5 anos,
quais são os meus clientes, e essa LLM ela está me ajudando a extrair o máximo do mestrado. Então, por matéria, ela está me mostrando exatamente o que, é que eu tenho que buscar de informação. E aonde aquela informação ela vai integrar na minha empresa. Você vê que hoje até a maneira de estudar é diferente, né? Antigamente, você estudava, cara, você ficava perdido ali. Só no final do curso você meio que entendeu onde é que eu vou aplicar isso aqui. Então, o cara que assiste o teu curso, ele pode estar fazendo um assistente de acordo com a necessidade dele, da cidade dele, enfim, onde é que está crescendo a minha cidade? É em termos de casas? São casas duplex? São prédios 5 andares? Porque com certeza o teu curso aborda várias coisas, né? Não é só uma coisa. E essa LLM, ela ajuda você a estudar melhor, aplicar melhor e já te dá aplicações práticas. Então, a LLM, sem prolongar muito, que isso aqui daria uma aula inteira, ela já está mudando e vai continuar mudando todo o nosso sistema de trabalho, aprendizado, estudo. E se alguém, eu acho que não tem ninguém nessa live que ainda não entendeu isso, precisa dar um foco muito grande, até porque essas coisas vão mudando, elas vão se aperfeiçoando. É que nem eu falo nas minhas aulas, é que nem o Microsoft Office lá atrás. Todo mundo teve que aprender. E hoje os LLMs, as aplicações, elas vão substituir tudo isso aí, tá? Então isso aí é fato. Vamos falar para a área de aplicação prática. Aí a gente começa a depender também das aplicações como o Tecla, como outros, que eles vão começar a plugar IA nisso aí, que é o caminho. Não adianta eu tentar desenvolver, eu já não faço cálculo, né? Mas não adianta a gente tentar desenvolver coisas que vão concorrer com o Tecla que a gente não vai conseguir. É tentar entender para onde essas big techs estruturais estão indo, acompanhar de perto qual é a mudança de formato de trabalho, porque todas elas eu tenho visto, elas têm mudado bastante, tanto a maneira como você imputa o dado, a maneira como você pergunta, da maneira como você aciona. Mas dá para fazer assistência, por exemplo, se você pegar uma norma, né, uma norma de cálculo X, Y, Z, ou você quer aprender uma nova norma, né? Ou você quer aprender como é que uma norma americana. Hoje é muito mais fácil fazer isso. Antigamente você tem que ter inglês fluente, hoje não precisa mais, galera. Você baixa uma norma americana, você joga ela dentro de um assistente, pede para ele puxar ali tudo que você precisa saber, pede para ele te detalhar exatamente o que é necessário ser feito. Então, eu acho que a questão de cálculo é mais essa questão de você ter normas e Consultiva, né? tentar fazer os seus próprios assistentes de cálculo ali, simulações, nos gargalos também. Aí eu não vou saber falar específico, porque eu não sei onde é que são os gargalos, mas eu entendo que tudo que é banco de dados, a IA consegue tratar mais rápido, né? Se você, por exemplo, você queria fazer uma simulação de um balanço, é uma armação X, é um ponto Y, você consegue fazer essas simulações muito mais rápidas, independente do software. E aí, achou uma resposta rápida? Vai no software. Então, é o que eu falo hoje de ter o cérebro extra. Aquilo que antes levaria muito tempo, pesado, demorado, hoje a IA ela vai fazer esse trabalho para a gente. O que precisa, eu falo, é a criatividade técnica, Rangel. Às vezes, a gente não vai ouvir isso de um cara que é papa em IA. Ele não sabe isso. Ele sabe IA, ele não sabe estrutura, ele não sabe engenharia. Então, o engenheiro é ele que tem que entender onde é que são os gargalos dele e entender a capacidade de processamento da IA. E aí linkar esses pontos. Porque até desenvolver software, hoje você tem lá o Lovable, você tem lá uma série de outros, que você mesmo cria softwares para você. Entende? Vou citar um exemplo prático meu, então, no meu escritório, o pessoal sabe. Manda. Primeiro, é importante saber que, por exemplo, eu uso TQS e Revit. TQS para projeto inteiro, Revit um pouco para detalhamento. Todas essas duas opções, elas têm a possibilidade de você implementar plugins. O TQS, que você pode fazer aplicações de automatização dentro do TQS, e o Revit também são os plugins específicos dentro da sua necessidade. Tem um funcionário nosso, um colaborador, engenheiro civil, que não é programador e que, cara, ele passou um dia fazendo um negócio no Revit que ele ficou putaço de fazer porque era muito chato e ele sabia que tinha que fazer de novo. Ele entrou no Cloud, escreveu lá mais ou menos o que ele queria, pediu para fazer um prompt de programação, fez um vídeo, assistiu um videozinho de YouTube que ensinava a fazer essa conexão no Revit, e o que ele demorou o dia inteiro é esse plugin que ele não tem ideia de como programar, ele só digitou o que ele queria, ele jogou no Revit, fazia em 15 minutos. E isso é a mesma coisa dentro do TQS. Agora, às vezes, coisas que a gente faz várias vezes, que o TQS tem tanta coisa para desenvolver, mas que especificamente para a gente era importante,
ele implementa isso lá dentro dessa programação. O cara não sabe nada de programação, mas sabe o que quer e com isso foi muito rápido fazer. Então é uma coisa que já dá para aplicar. A gente está vivendo uma nova era, galera. É uma nova era onde a exigência do engenheiro vai ser entender, ter esse repertório técnico. É você entender que você já não mais depende de uma única ferramenta, é você valorizar cada vez mais o tratamento do dado, o seu dado próprio, é você entender que às vezes problemas, ser criativo em termos de resolução de problemas, porque é o que resolver. Como resolver está muito mais prático hoje. A IA ela vai ser o como. O que é você que vai ter que saber. Ou você saber ler o teu cliente e trazer um diferencial. Né? Isso cada vez mais vai ser diferente. E aí depois a gente pode prolongar numa próxima resposta. Eu vou tentar cruzar com a parte de construção digital, que é drones, escaneamento, que é uma área que a gente atua bastante. A outra pergunta era isso, né? Sua visão, quais são. Quando a gente está falando de reset da construção, o que significa para engenheiros estruturais, como eles podem se preparar? Porque assim, Alex, a gente precisa mudar a mentalidade. O que que era, eu vou até voltar um pouco para trás. O que que era inovação lá quando você começou e o que que hoje a gente tem de inovação relevante? Como que esse reset precisa ser feito hoje? Vamos lá, se a gente for falar a nível global, tem algumas tecnologias causando impactos em diversas indústrias. A gente passou pela indústria 4.0 e a gente está entrando na indústria 5.0. A gente vinha falando já de inteligência artificial, a gente vinha falando de digitalização, realidade aumentada, realidade mista, IoT, blockchain, drones, robótica, tudo isso vem causando um impacto já há alguns anos. A IA generativa, ela meio que despertou todo mundo, falou, caraca, velho, peraí, isso aqui vai acelerar o uso de todas essas outras. A indústria da construção, a nível geral, ela estava meio que adormecida. E é um grande desafio nosso, Rangel, é que a gente nunca dá para definir como é que é a indústria da construção em nenhum lugar do mundo, porque a gente é super heterogêneo. Você pega em um determinado país, 10, 15% são grandes empresas, mega empresas. Se você pega dessas 15%, talvez 7 a 10 tem um trabalho, talvez muito, vamos lá, 7% tem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Então, talvez em um país, vamos falar do Brasil, talvez 5% talvez das empresas brasileiras ou menos tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento, de inovação, que está ativamente testando. O Tá? nosso escritório é recente que a gente criou isso. E é incomum em escritório você ter um departamento E de inovação. eu estou falando das construtoras que têm mais capital, né? A gente está numa camada de quem está em consultoria e projeto está numa camada aqui que lida com muito menos E capital. esses caras gigantescos, né? É isso que eu estou falando. Quem tem muito capital e para investir nisso. Então, dessas, talvez 5%, né? A gente conta no dedo no Brasil quem realmente está testando inovação. E das grandes, você vê que tem 7 aí que ainda está namorando com uma tecnologia ou outra, sabe, mas nunca testou. E 85% da indústria, cara, é isso. Constrói como 30 anos atrás. Então, o que é inovação para essa galera? É tudo que você falou, né? Steel frame é inovação para esse cara, né? Cara, você marcar uma obra com um robozinho é inovação para esse cara. Então, a gente está no momento que todo mundo está meio que acordando, porque o cara entra, vai no varejo, que é muito mais fácil de adaptar, ou compra online, aí começa a ver coisas que ele acha interessante. Só que ele olha para a construção, cara, tá super atrasado. Então, eu acho que o reset é justamente o cara entender o seguinte, cara, parou, eu tenho que passar uma régua aqui agora e avaliar todo o meu sistema de trabalho, porque se eu não fizer isso, eu vou ser atropelado. Outras empresas novas, elas vão entrar, porque as empresas novas, ela tem essa característica. As startups, né? Velocidade, né? Ela muda, ela já entra nesse nível. Não tem outra maneira de trabalhar. Você pega aí empresas como Quinto Andar, tem uma outra que eu esqueci o nome também, que viraram unicórnios, e de repente o cara entrou na área de imóveis, e aí ele reformava, e ele era o banco, porque essas empresas novas, elas não têm limites, elas não têm barreiras. Ela não é assim, não, eu sou só uma imobiliária. Não, amigo, desculpa, eu vou vender, mas vou construir também, e vou emprestar também. E E vou vou manter. atropelar. Elas não têm, entendeu? Não tem norma para falar assim, eu vou parar aqui. Não, meu amigão, eu vou entrar e eu vou comer o mercado que tiver disponível. E Aceitando aí, Bitcoin, o pagamento, que é coisa que as outras é, jamais, né? agora, existe uma boa notícia. O mercado é muito grande, galera. O mercado é enorme. Então, assim, mesmo o cara que está lá no interior da Bahia, ele ainda tem espaço para digitalizar, inovar e começar a ser diferencial. Então,
Hoje a gente fala o seguinte, que existe aí um processo de aceleração, mas as pessoas precisam conscientizar, iniciar e começar a colher fruto. Eu costumo falar de algumas coisas básicas, né? Então, começar a coletar melhor o seu dado. Como é que você coleta melhor o dado? Aí tem que ir para o digital. Aí você tem que usar uma câmera 360, aí você tem que usar algum tipo de serviço de drones, aí você tem que usar câmeras, coisas que antigamente a gente usava para tirar foto, hoje você tem que automatizar aquilo. Porque uma foto em 2D num celular, tá bom, você põe na IA, ela te fala alguma coisa, mas é diferente quando você coleta um dado já digital e mensurável, que hoje é possível fazer com câmeras 360. Então, isso desde a obra, como também da avaliação para o projeto. Quando você escaneia, seja ele com a câmera 360 ou com o scanner, você já traz uma nuvem de pontos, você já traz uma série de dados, que aquele dado ele vai ser digital e vai servir para tudo. Vai servir para o projeto, vai servir para o antes e depois, vai servir como parâmetro para as próximas fases, ou seja, você já começa digital. E isso hoje é o grande paradigma, porque isso é viável, Rangel, para o pequeno já. Né? Então, mas por que que tem pouco, Alex? Qual que é a barreira? É Cara, custo, é muito caro não. ou é falta de conhecimento? A barreira é educacional, é por isso que eu voltei a trabalhar no Brasil. Entendeu? É por isso que a gente voltou, a gente fez o primeiro evento lá que você teve em fevereiro, na Inova Build Conference, porque a nossa intenção é justamente essa, é despertar o setor para coisas que ele já poderia estar utilizando. Então, se eu perguntar para você o seguinte, um setup, um hardware, tá? Um kit inicial, vamos lá, R$ 3.500. Você acha que isso é inviável para um construtor pequeno ou Ah, médio? se for, ele está fazendo alguma coisa muito errada. Você entendeu? Isso até para escritórios de projeto, né? Quanto é É. um computador hoje, um bom computador no Brasil? Né? Ah, assim, no nosso escritório é no mínimo 9, 10 mil reais um Tá vendo aí? Então, computador ou seja, de início. pela metade de um valor de um computador bom, você já começa a ter uma experiência de digitalização. Então, o diferencial aqui é educacional. Porque o cara ele não vai investir se ele não entender como fazer, quem vai Perfeito. fazer, para que vai fazer. É esse paradigma da educação que a gente está tentando mudar. Nos meus cursos, você já me conhece faz um tempo. Antigamente, a gente entrou na internet falando de trabalho no exterior. E essa parte de tecnologia sempre foi um dos meus focos de trabalho, mas eu nunca falava muito só nos meus cursos, né? É tanto que o meu Green Card nos Estados Unidos foi baseado em tecnologia para construção. E nos cursos eu sempre falava, cara, tecnologia não falta, falta quem mostre a tecnologia e implemente. E aí, há 4 anos atrás, eu falei, cara, vamos ser nós que vamos fazer isso, porque a gente não vê quem faça. Porque BIM é legal, mas tá bom, aí cadê? Implantado. É isso. Cadê Ou às vezes mostrado? as pessoas até se empolgavam com a possibilidade do benefício, mas na hora que botava a mão para fazer, não tinha gente suficiente ou não tinha método claro o suficiente para Método. aplicar e colher os benefícios esperados. As pessoas entravam do jeito errado, não colhiam os benefícios porque faziam do jeito errado e simplesmente abandonavam e falavam mal da tecnologia ainda. Fala, isso A, aqui é pa- só para andar para trás. A palavra é essa, método. Método e plano de implementação, exatamente isso aí. Porque nem todo mundo faz sentido usar BIM. O cara não adianta. E tecnologia não pode ser para ser bonito, né? Ah, não, a gente tem BIM. Antigamente era, lembra? A ISO, né? A ISO, todo mundo queria ter ISO para botar na placa da obra, né? Aí você entrava para ver, era um monte de papel, que tava todo mundo de saco cheio, ninguém aguentava mais tanto papel na vida. Ou seja, era uma inovação para inglês ver, porque ninguém achava valor naquilo, muitas vezes. Tem empresas que achavam valor. Mas tinha outras que queriam comprar basicamente para ter o título ali na porta da obra, ou não é verdade? Só que É. isso, inovação assim que só traz peso e não traz resultado, ela vai parar. BIM, no meu escritório, tá, Alex? Há, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, vai. A gente tinha porque o cliente pedia, a gente se virava, todo mundo corria aqui e fazia mais ou menos um 3D, na verdade, a gente chamava de BIM. Hoje, no meu escritório, a gente tem uma sala De bem. específica do time BIM, com 12 engenheiros desenvolvendo, inclusive tem desenvolvedores, tem programadores, tem engenheiros aplicando, porque o cliente não aceita mais um 3D. Dá. Cara, a gente se moveu porque o cliente está utilizando o dado, o I ali do BIM está sendo uma. E aí, se a gente entregar o negócio mais ou menos, o cliente falou: o que está acontecendo? Você não consegue atender, fala que eu vou procurar outra. Porque o E foi cliente está uma coisa que educado. fez a gente atropelar os nossos concorrentes, porque a gente se mexeu rápido, criamos
um núcleo específico aqui no escritório, e os escritórios antigos, cara, não quer saber de proteção, por exemplo, não quer saber de BIM, e aí estão ficando para trás, estão perdendo projeto. E, cara, e BIM, assim, eu tô ligado a nível, em vários lugares, né? Esse mestrado que a gente está fazendo é com a União Europeia, tem 6 universidades europeias. Então, o BIM, ele ressuscitou pós-IA agora, porque o BIM, ele virou fundamental, né? Todas aquelas cadeias de dados do BIM, casado com IA, cara, os potenciais são absurdos. Hoje você começa com o BIM ali no projeto, você vai durante a obra, e você vai no Digital Twin para monitorar aquela estrutura para o resto da vida dela. Né? Inclusive, hoje, com essa questão do Digital Twin, e isso eu tenho visto em vários lugares, tá? Os governos estão super interessados nisso, porque, cara, cada vez as cidades estão dando mais problema, é enchente, é problema populacional. Quando ele não tem aquele dado digitalizado, fica muito mais difícil tomar decisões. Então, profissionais que estão com entendimento, com BIM, com inteligência artificial e com um pouco de programação, amiga, esses profissionais valem ouro no mercado. Você acabou de falar que você tem programadores. Eu também tenho programadores na minha empresa. E eu falo uma coisa para os meus mentorados, que são construtoras, que é onde eu vejo a maior necessidade. Eu falo para eles, cara, vocês têm que ter um braço educacional e um braço de tecnologia. E às vezes as pessoas se assustam, né? Porque você vai para um lado, o cara fala assim, reclamos de mão de obra. Qual é a solução? Educação. É isso. Produtividade, tecnologia. E não é falta de informação, né, Alex? Porque, cara, informação tem de rodo. Informação, de novo, formação ou educação vem de um método eficaz para quem você quer atingir. Você transformar toda. Porque informação é o que mais sobra na internet. O cara, é só digitar no Google, tem tudo. Digita no ChatGPT que tem tudo. Inclusive, depois eu quero te perguntar disso, duas Informação coisas. demais. Tem demais. Quais dessas LLMs você mais gosta? Gemini ou ChatGPT? A briga é boa? Cara, eles têm assim, eles têm brigado pau a pau, né? Sem me enrolar, hein, Alex? Não, vamos lá, eu vou falar o que eu uso. Eu uso, assim, para assuntos técnicos, eu gosto muito do Claude, nenhuma das duas, tá? Cláudia, Então, que é o que a gente usou para programar, né? para desenvolver relatórios técnicos, consultoria, eu vou para o Claude. Na verdade, eu não uso só uma, tá? Eu costumo fazer um loop onde eu uso mais de uma para uma criticar a outra, né? O resultado da IA, ela muda exponencialmente quando você cruza dados entre elas. Então, eu pego o dado de uma, eu faço ela desenvolver alguma coisa, eu critico uma outra, e aí, para dar o resultado final, e depende, se for para uma apresentação, se for para abrir aquela informação e fazer uma pesquisa grande, então hoje eu uso muito humanos também, que é o agente humanos. Então eu uso muito humanos para fazer pesquisas de mercado, pesquisas acadêmicas, que eu tenho Humanos é mais sensacional. dificuldade. Então eu trato esse dado aqui, porque também não adianta você ir, às vezes o cara vai direto no humanos, mas se você não tiver com o prompt bem tratado para ele te dar exatamente o que você precisa, você vai ter retrabalho. Então, eu uso o Claude e o ChatGPT para tratar isso. Eu discuto, avalio o que eu quero. Vamos falar, vou dar um exemplo prático para não ficar muito no mundo né? Sem ter um Idealizando só. exemplo claro. Por exemplo, qual é o nível de necessidade hoje no Brasil para fazer tours digitais durante obra? Quais são os produtos relativos a isso? Aí começo a pesquisar o ambiente no Brasil, começo a pesquisar por áreas, quais são os produtos que existem no mercado. Aí eu jogo ele para humanos para fazer toda essa cadeia. Né? Visitar essas empresas, visitar se tem pesquisas de universidade, visitar se tem coisas no Sinduscom. Vou dar exemplos de nomes aqui. Então, e ele é capaz de entrar em cada órgão desse, buscar no banco de dados, ver se algum dia teve alguma reunião, teve alguma palestra, teve algum item que mostre algum tipo de interesse. Ele vai nos bancos de dados públicos. E outro dia eu fiz outra pesquisa sobre data center também no Brasil. E o resultado ele é fantástico. Ele não é só bom, ele é fantástico. O nível de precisão que humanos vai. Mas, de novo, você tem que fazer esse trabalho básico para saber exatamente o que você quer. Solta. Humanos é como aquele cachorro bravo. Vai lá e busca. Ele vai. Cara, ele vai buscar. Se tiver na internet, o humanos ele te traz. E aí, de novo, aí você tem que detalhar o que você está buscando para aquele dado também ser prático para você. Então, aquilo é um dado que eu vou mostrar para cliente. Então, já tem que ter esse viés de cliente.
Aquele é um dado que eu estou buscando para a minha empresa, é um business plan. Aí ele vai te trazer números, ele vai te trazer projeção de faturamento. Aquilo é um dado que eu quero mostrar para um engenheiro estrutural, então ele vai me trazer norma, resistência, material. Tudo isso são viés que se você não determina no início, é retrabalho para você, porque você passa 30 minutos, uma hora esperando e vai vir um dado que não está curado para a finalidade que você quer. Eu costumo falar isso, Rangel, isso é programação em linguagem natural. Quem estudou um pouquinho de programação lá atrás, ele tem um pouquinho essa noção da lógica da coisa. Que a máquina, ela vai fazer exatamente o que você mandar. Nós, humanos, a gente faz um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. A gente tem aquela linha do que está subentendido. A máquina, não. Então, no uso da IA, a gente tem que voltar até aquela lógica. Se isso, faça aquilo, lembra, Edu? Eu estudei C++ na minha época de faculdade. A Wave, E, e esse conhecimento, cara, ele cada vez mais ele é útil no uso da IA, porque isso não é claro para quem não tem essa noção. Aquele que tem, eu vou falar alguns conhecimentos que talvez alguém que está aqui queira aprofundar, tá? Estuda um pouquinho Python, tá? Estuda um pouquinho a questão de base de programação, né? Linguagem JSON, tá? Se você estudar essas três coisas aqui, a IA ela vai ser multiplicada por 100, a quantidade, as possibilidades que você vai ter com ela. tá dentro disso ainda, só para a gente fechar esse assunto, gêmeos digitais. Você está falando de digital twin várias vezes aí. Sim. É, Esse é o meu mestrado, né? cita um exemplo prático no Brasil, hoje, que você acha que isso é muito útil, talvez Bora ali lá. mais pé no chão para a galera. Exemplo prático, e hoje eu poderia falar que a nossa empresa é uma empresa no braço de serviço, é uma empresa de digital twins, né? Porque eu não falo isso, porque nem sempre a pessoa vai entender, né, cara? O Uhum. que é isso, velho? Então, vamos lá. O digital twin, gente, ele é uma e também não tem uma definição acordada a nível global, tá? Mas eu vou tentar formular a minha aqui. Ela é um formato digital de uma estrutura física, onde você consegue ter leitura de dados online que represente o comportamento daquela infraestrutura e que te facilite na tomada de decisões. Isso ela pode ser usado pré-obra, durante obra e pós-obra. Então, no pré-obra, eu entender o comportamento daquela infraestrutura antes de eu começar a mexer nela, né? Resistência de solo, movimentação, temperatura, medidas, né? Escaneamento. Então, e aí eu consigo entender melhor para poder influenciar aquela infraestrutura, ainda mais quando eu vou reaproveitar alguma coisa, né? Fazer alguma ultrassom, enfim, tudo que eu tiver de dado, ele vai virar digital e aí eu consigo trabalhar em cima dele. Aí durante a obra, o que isso é? Cara, eu tá lendo digitalmente o comportamento da obra, o avanço físico da obra, físico-financeiro, né? É uma câmera que fica lá conectada o tempo Diversas todo. maneiras, tá? Então hoje você tem câmeras 360 graus, você tem câmeras ao vivo, você tem scanner lasers, você tem drones, você tem sensores. Tudo isso é captura de dados. Não tem só uma maneira de capturar. São fontes de captura de dados, tá? Você tem a própria robótica. A robótica ela entra. Você tem o lidar hoje, né? Que é a tecnologia e tudo digitaliza. Uma mais precisa, outra menos precisa. Os IoTs, os sensores, vão te trazer dados de leitura. Por exemplo, você tem IoT sensor que você calcula ali a resistência do concreto, né? Que vai te trazer a nível digital. E aí você pode desformar mais rápido. Então, é isso. É você conseguir ler digitalmente para que você vá atualizando. E aí, se você tem BIM, ele vai atualizando o teu modelo. Se você não tem BIM, ele vai te trazer dados para você pagar mais rápido, avaliar mais rápido, reportar mais rápido, controlar mais rápido. Digamos que eu sou um banco, eu quero estar acompanhando praticamente online ao avanço dessa obra para eu saber se eu estou pagando mais, se estou pagando menos, né? Para saber outra coisa, para você andar a obra à distância, né? Você anda a obra à distância hoje, não precisa nem mais ir na obra. E com tecnologias que eu falei, que custa R$ 3.500, o kit inicial você já faz isso. E aí vamos falar da vida útil. Aí eu tenho um exemplo muito legal, que é o que estão fazendo na Prefeitura de São Paulo. O secretário lá é um engenheiro da USP. O cara Conheço, está fazendo conheço. Acho que é Marcos, acho que é Marco Monteiro, Marcos né? Monteiro, isso, Isso. conheço. E ele, cara, eu visitei ele está implantando digital twin na Ele é cidade de engenheiro São Paulo. estrutural, inclusive. Ele Ele aprende é. estrutura. Né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão começando um processo lá, espero que os outros prefeitos que venham pela frente mantenham, né? Inclusive da Hexagon, que ele consegue acompanhar em real time algumas infraestruturas essenciais da cidade. Eles estão, acho que, cerca de 15%.
Então, eles têm imagem de satélite, eles têm imagem de drone, eles têm o escaneamento, eles têm o sensor. Então, quando eles avaliam que aquela ponte, aquela passagem superior, está com uma dilatação maior do que o permitido, eles já mandam um carro no local. E nessa, eles já identificaram alguns problemas que estavam para acontecer. Uma foi uma movimentação da Terra que descarrilhou, né? E outra foi, acho que foi um acidente, uma batida. Então, isso é o Digital Twin na prática mesmo. É Entendi. você ter o dado físico e você ler alguns comportamentos da estrutura. Eu posso até voltar para você. O que, que você acha que seria prático ler numa estrutura existente, Rangel? Em Olha, termos de. vou citar um exemplo grande, depois trazer para pequeno. A gente tem hoje as duas maiores torres da América Latina aqui, construídas em Balneário Camboriú, que são Yacht House. Em breve teremos o Sena Tower. O E Senna. uma preocupação nesses edifícios maiores é o quanto que ele está gerando de deslocamento no topo. Hoje, a gente já consegue... o pessoal, às vezes, eu já postei um vídeo uma vez que mostra o edifício se deslocando. Chega a ser assustador. O pessoal pergunta, é normal, não é? Eu falo, cara, existe já um sensor instalado nesse edifício, conectado com o projetista de estruturas, que é a galera lá do Cachoeiro, com o projetista de lá, que ele consegue medir o quanto está deslocando, se está de acordo com o previsto em projeto ou não, para que, caso não esteja, seja tomada alguma atitude que é possível aplicar alguns TMDs para redução disso. Medição de deslocamentos em estruturas. A gente consegue medir, por exemplo, uma coisa que é bastante útil, que pouca gente usa, é o método de maturidade do concreto. Você consegue ter sensores dentro do concreto para medir o quanto que eu estou tendo de ganho de resistência, como você falou, para que a gente possa entender até retirar do escoramento um pouco antes ou um pouco mais, sem precisar ficar fazendo extração às vezes, por exemplo, às vezes acontece, uma coisa que pode acontecer, a gente ensaia com 28 dias. Só que com 28 dias, a obra já andou 4 pavimentos. Aí depois de 28 dias, você descobre que o pilar lá embaixo deu ruim. Por quê? Porque você não estava um monitoramento em tempo real. Não Porque tem se você monitoramento tem um real. tempo de monitoramento, você pode tomar um prejuízo. Então tem uma série de coisas que hoje a gente sabe que dá para fazer e que pouca gente usa. E aí, cara, tudo isso é o que? É dado que você está lendo. Aí a gente volta para a IA. O que é a matéria-prima da IA? É dado. Aí a IA, ela olha todos esses dados aqui e ela consegue te fazer, cara, ela vai trabalhar sozinha. Ela vai te falar qual é a projeção dessa estrutura, que tipo de manutenção. Ela vai te falar durante a obra um plano de ação para você recuperar o cronograma. Ela vai te falar as ações que você tem que tomar nos próximos 2 semanas. Então, é covardia quando você tem dado. É covardia. E aí você sai da área de adivinhar. Porque normalmente a gente usa a IA ou para adivinhar ou para pesquisar o que você não sabe. Quando você dá dado, aí é diferente. Aí você fala assim para a IA, vamos falar entre aspas, né? Olha só esse dado aqui, não quero que você olhe fora. Aí, amigo, o índice de alucinação é zero. Quando você dá o dado e pede para ela interpretar, o índice de alucinação é zero. Por isso que isso é considerado para, cara, ações importantíssimas de tomada de decisão. Porque são técnicas de você fazer com que ela não alucine. Ela vai buscar, é 0,1, né? O problema Sabe onde acontece a alucinação? É quando ela não tem dado. Ou quando você força Aí demais, ou você quando a força a pessoa. barra, né? É isso, é isso. Ela vai te responder e cada vez mais tem diminuído, tá? Comigo, acho, ó, a última vez que aconteceu faz muito tempo, da IA alucinar. Mas muito tempo, acho que anos, tá? Mais de um ano atrás, eu nunca mais tive uma situação de alucinação. Posso até citar uma aqui. Mas é o quê? É quando ela quer te trazer um dado e você forçou a barra. Por exemplo, você como engenheiro sabe. Cara, se você, por exemplo, cara, qual é a resistência do solo do endereço tal? Cara, se ela não achar um dado é, concreto na internet, através de um banco de dados de um projeto que aconteceu ali, ou através de algum estudo, ela vai inventar, cara. Porque como é que você. Cara, tu não fez o ensaio né, do solo. Você não foi lá coletar nenhum dado. Aí você quer perguntar para IA, ela vai adivinhar com a resistência do solo? Claro, ela vai te trazer algum dado. Agora Forçou a pergunta, barra, né? Forçou a barra. agora pergunta qual é a fonte para ela. Aí você vai Isso. descobrir se ela inventou ou não. Então, uma Boa. vez, cara, só para dar um exemplo rápido de alucinação, eu pedi para ela fazer um estudo para mim, nessa área de digitalização. Falei, ó, busca aplicação, casos práticos e me traga referência. Isso Eu faz sempre uns peço a 2 anos. fonte. Faz uns 2 anos, tá? Aí ela me trouxe um estudo, umas citações da PwC. Conhece a PwC, né? Aquela Aham, empresa grande de aham. consultoria. De acordo com o estudo da PwC,
80% das construtoras e ganham 200. Aí me trouxe números bonitos. Aí eu paguei e falei assim: me traga o link desse Boa, estudo aí. Isso faz uns boa. 2 anos, tá? Aí ela, não tem link. Eu falei: mas você não citou ali? Ela, não, eu citei que possivelmente em um estudo da PwC, ou seja, não existiu o estudo, tá? Isso aconteceu há 2 anos atrás. Hoje, por exemplo, quando a gente usa principalmente os agentes, muito difícil ele errar. Hoje, se você faz o mesmo estudo desse no Humanos e você já pede o link, até hoje eu não encontrei erro. Então, assim, elas estão melhorando muito em Eu termos de. usei hoje isso, Alex. Vou te dar um post que eu fiz agora há pouco nos stories. O que eu queria saber? O preço do projeto estrutural nos últimos, sei lá, de 2009 até 2025, acompanhou pelo menos a inflação? Isso que eu queria saber. Só que aí eu fui fazer essa pergunta. Fala, eu quero histórico de preço de projetos estruturais com fontes oficiais nos últimos anos e comparar isso com a inflação nesse período. Aí ele respondeu um texto lá no chat GPT. Falei, não. Aí eu fui pro Gemini. Aí no Gemini perguntei a mesma coisa, respondeu diferente. Falei, agora eu quero o link. Aí me deu um link de uma fonte oficial do Espírito Santo, de um órgão que é o DER, e que eu entrei. Ah, falei, agora eu quero o link. Aí eu entrei no site dos caras e tem lá Chegou. as tabelas de 2009. Aí eu entrei em 2009, entrei em 2025, peguei lá, até fiz uma história mostrando, comparando as duas tabelas e perguntei para ele agora. Agora, qual que foi a inflação nesse período todo? Cara, a gente teve uma atualização de preço de projeto estrutural de 2009 para cá de 89% nessa tabela oficial. A inflação foi quase 150%. E aí foi, cara, mas aí eu usei ela como apoio e Uma pedi o base. link oficial, porque senão ficaria uma alucinação também. É isso aí. Cada vez mais a gente vai aprendendo a tirar o máximo disso. Muito É, importante. mas dentro disso, Alex, as pessoas têm vindo com uma ameaça. Até hoje, quando começou, eu acho que foi mais. As pessoas ficaram desesperadas. Até hoje me perguntam isso, Angel. Vamos ficar sem trabalho na engenharia? O que está acontecendo? As pessoas veem como ameaça, né? Como que você enxerga esse papel na engenharia de estruturas? Cara, olha só. Engenharia de estrutura, talvez mais do que arquitetura, isso aí, cada vez mais a ameaça é muito menor, né? Existe um coeficiente de responsabilidade muito forte por trás de quem assina um projeto estrutural. Se existe ameaça, ela vai ser no seguinte sentido, né? Escritórios de engenharia estrutural, eles poderiam, eu vou falar no cenário, mas eu vou falar o que eu acredito, tá? Vamos lá. Então, um escritório que produz, sei lá, 30 projetos mês, ele daqui a pouco, com o uso da IA, ele poderia reduzir para ter, sei lá, 10 pessoas para ter 7, 5 pessoas. Poderia, porque as ferramentas de IA, ela vai trazer mais produtividade. Eu, como empresário, não acredito nesse cenário. Eu acredito no cenário em que esse escritório de projetos que tinha 10 pessoas e fazia 30 projetos, ele agora vai poder fazer 60. Com os Porque mesmos 10, perfeito. nenhum empresário ele quer reduzir. E tem uma coisa que eu acredito é o seguinte: empresa que não cresce, ela fecha. Então, empresa, e é uma política que eu tenho para as minhas empresas, e eu passo essa mensagem para os meus mentorados, porque eu tenho visto nesses meus anos de experiência, quando você se acomoda, é a hora que você começa a regredir. E na hora que você começa a regredir, amigo, para você retomar o ritmo de crescimento, é muito mais pesado do que você continuar crescendo num ritmo saudável, né? Então, se essa é uma premissa que a empresa tem que crescer, então qual é o empresário que vai querer reduzir? Eu não acredito nisso. E Ó, se a empresa que você está trabalhando está reduzindo, saia dela, porque ela tá numa rota errada. Está na hora de você sair dela e ir para uma outra que está investindo em crescimento. Tá? eu Mas só vou, para concluir, eu acredito que a IA ela vai aumentar muito, tá? As aplicações para engenharia estrutural. Eu acho que ainda estamos no início disso aí ainda, tá? Então, assim como a arquitetura, eu acredito que nos próximos 12 a 24 meses, talvez antes, a gente já tenha IA que gere a parte gráfica estrutural. De qualquer maneira, vai precisar de um profissional para avaliar isso, né? Porque a arquitetura, minimamente, ela tem a questão do visual, ela tem o compliance com o código de obra, então precisa também ter um arquiteto ali. Mas a estrutura é muito mais, vamos falar assim, tem uma responsabilidade muito mais pesada ali, legal, criminal e tudo. Então, nunca ela vai substituir.
mas ela vai aumentar a produtividade. Em relação ao engenheiro em geral, da mesma maneira. Então, assim, vamos melhorar a produtividade, e aí tem aquela frasinha que diz assim: o engenheiro ele não vai perder o emprego dele para IA, mas ele vai perder o emprego para alguém que conhece a IA. Isso sim, isso vai acontecer. É isso que eu ia citar. Vou citar exemplo do meu escritório de novo, tá? Tem gente no escritório hoje que usa AutoCAD, adora o AutoCAD e que não quer aprender o Revit de jeito nenhum. Qual que é a chance desse cara continuar no escritório nos próximos anos? A mesma coisa pode acontecer. Um Esse recadinho que é aí, o né? risco. É o risco do cara que não quer. Esse sim vai ficar para trás. É um Então, por recado. exemplo, vamos aplicar a inteligência artificial aqui. A vantagem é que essa galera nova, tá, Ela já vem. isso é assim, É, cara, é o motivador. Fala que eu não é. quero mais. É isso Inclusive, aí. se eu fizer o contrário, se eu pegar os novos e falar assim, não, você tem que fazer tudo no CAD, não Ele vai pode, embora. o cara não vem, não fica. Né? Então tem essa vantagem hoje dessa aplicação dessa produtividade. Agora eu vou citar um negócio que eu conversei ano passado com um engenheiro de estruturas que é especializado em inteligência artificial, que é o Marcelo, lá de Fortaleza, que ele falou o seguinte: ô Marcelo, o que eu queria fazer? Eu queria subir aqui meus 1.500 projetos numa inteligência artificial e sempre que chegar uma arquitetura nova, eu pedi para ele sugerir uma concepção estrutural em cima dos meus projetos, o que, que ele faria, considerando o que eu já fiz nesses 1.500 projetos anteriores. Dá para fazer? Falei, Angel, hoje a gente tem tecnologia para isso, mas ninguém implementou. Então é uma questão muito mais de implementação do que de. E isso é É. uma coisa rápida de fazer. Cara, assim, já tem. Eu já ouvi falar de startups usando a área estrutural. Eu só acho que assim, a parte de automação, a parte de dar um clique e vir a planta ainda tem que ser resolvido, né? Porque é uma série de fatores, de detalhamento, de Mas é coisa de ferragens. alguém se debruçar em cima disso, né, Não, sim, Alex? mas não tenha dúvida que já tem gente debruçada nisso. A questão é o seguinte, eu estava conversando com uma outra pessoa também da área de IA, e até a Jordana vai estar com a gente lá em Belo Horizonte. E ela me despertou uma coisa, tem coisa que é possível, mas ela não é como é que eu posso falar? Expõe muitas empresas a risco, tá? Então, assim, por exemplo, a área de custo, né? Você não vê grandes empresas de IA, grandes empresas não de IA, de tecnologia como Autodesk, Trimble, lançando tanta coisa na área de custo, tem coisa vindo por aí, mas os caras são muito cuidadosos. Acho que Porque eu entendi o que você quer dizer. na hora que alguém pega um preço Vai errado, colocar a culpa na isso, enterrada. você Mas entendeu? isso Então, acontece hoje, Alex. Só um exemplo, ó. Eu tava conversando com um rapaz aqui na Concrete Show. E ele fez um aplicativo que é o V Pro. Esqueci o nome dele. Que é um aplicativo muito bom para cálculo de vigas protendidas. E ele trabalha na empresa de protendido. De vez em quando chega um negócio lá muito merda, muito mal feito, que o cara fala, não, mas eu usei o seu aplicativo para fazer. Fala, cara, lógico, se você enfiar merda, vai sair merda, se você não souber o que tá fazendo. é. E só que aí nos Mas contratos dessas empresas tem lá, fala, olha, cara, é só uma ferramenta. Só que sim, com as isso. big techs, isso é É um, isso é que eu um, ia é um falar. risco. Então, assim, se você não é uma big tech, e olha que as big techs estão partindo para isso, só que elas vão para isso. Isso não vai parar, tá? É só uma questão deles se estruturar legalmente, eles verem que a ferramenta minimamente atende. Aqui nos Estados Unidos, a questão judicial é grave, como no Brasil também, mas aqui os caras puxam muita grana com essa parte de risco e processos, né? Então, cara, pode ser que tenha alguma startup já desenvolvendo, até isso já tenha pronto. Mas se ela não tiver ali um framework legal bem definido, não tiver um time por trás para assessorar, ela vai quebrar muito rápido, né? Você imagina que um primeiro resultado ruim, ou um primeiro, sei lá, Deus o livre, Vou processar eles. uma estrutura colapsa. Então, assim, existem coisas que é possível. Agora, como é que isso vai ser administrado no mercado, né? Ah. É a questão, por exemplo, vamos fazer um paralelo. Ontem, quarta-feira até, quarta não, eu andei num carro sem motorista lá, tá até lá no meu YouTube. Então, hoje a tecnologia já existe para carros autônomos na rua aí, cara. Mas por que não tá em todo lugar? Por Risco. quê? É risco, é processo, é trânsito. Então, tecnologia já existe.
para a gente estar com todas as máquinas na construção sem nenhum piloto, para a gente ter Uber sem motorista. Então, a tecnologia já existe. A questão é legal processual, né? É. Coloca um contexto, põe um carro sem motorista na cidade de São Paulo, imagina o caos que isso vai dar. Eu fui numa obra recente da ArcelorMittal, que é de uma barragem, e que o Ministério Público proibiu de as máquinas tivessem pessoas operando por uma questão de risco. E tem lá já com robô, com inteligência artificial, Ambiente operando, fechado. pau quebrando, sem ninguém lá dentro. E, cara, isso é uma coisa tão legal, por que que é só quando é obrigado, né? Em breve isso não vai. E, lógico, E reduzindo o olha, custo do trabalhador, mas, o risco do trabalhador, né? Mas tem o muito Rangel, mais risco. amigo, eu vou te falar um negócio. Quando começar a trocar trabalhador por robô no Brasil, tu vai ver sindicato criando. Tá assim, amigo, o Brasil é um capítulo à Não é parte. brincadeira. Você duvida? É, Muda tudo assim, é difícil, vai ser complicado. Não vai é, ser tão fácil, não. A gente tem problema de mão de obra, mas mexe em algum item do mercado. Alguém vai reclamar, cara. Alguém vai é. falar assim, não, isso aí é impossível, isso não é, isso aí é capitalismo. Então, assim, são problemas críticos que a gente vai ver como é que isso vai acontecer. É Porque quando eu posto, por exemplo, um robô que aplica piso, que tá super resolvido. A galera desce o pau. Ah, mas a gente vai ficar sem emprego. Eu falo, cara, não tem gente. Emprego de quem que não tá tirando? Não tem. amiga, e é isso que a gente vai falar também lá em BH, né, cara? Assim, as grandes possibilidades hoje, coisas que já acontecem. Você vê a China, né? Por mais que alguém tenha alguma crítica, mas aí nós não estamos falando de política aqui, estamos falando de tecnologia, né? Então, na China, as coisas são muito mais práticas de implementar, né? Então, eu não concordo, o governo tá nem aí. Então o problema é É, seu. Vai aqui. Carro sem motorista, entendeu? Drone autônomo. É isso. Então, assim, lá a China é um grande laboratório do que essa área é possível ser feita, né? Porque os caras implementam mesmo, não estão nem aí. Né? Então, toda essa parte de autonomia, de robótica hoje na China é uma coisa de louco. Né? Então, isso nos mostra o que é possível fazer. Teve uma empresa agora, acabei de conhecer aqui nos Estados Unidos, que eles desenvolveram um sistema, por exemplo, de autonomia de máquinas, e eles podem pegar, por exemplo, você não precisa comprar a máquina dele. Ela automatiza ou cria autonomia em máquinas existentes da construção. Você imagina que doideira? Então, através de IA já é possível, e os caras fizeram um teste numa fazenda de painéis solares, que você tinha que fazer as bases, as estaquinhas ali, e eram estacas pequenas, mas sei lá, não lembro agora, 3, 4 metros, mas eram 200 estacas. E aí eles automatizaram todas as máquinas de estaca. Eram 5 máquinas com 5 operadores, com a instalação do sistema, as 5 máquinas se tornaram autônomas e você só tinha um supervisor. A produtividade aumentou por 4 e a precisão na cravação da estaca em 90%. Então, já existe. Quando é que isso vai ser viável? Aí a gente mexe com vesperos maiores, que a gente vai ver como é que isso vai acontecer nos próximos anos. Alex, vamos falar do evento em BH? Explica um pouquinho, pessoal, quando vai ser, qual que é o objetivo, como se inscrever. Bora lá, vamos lá. Inova Build Conference, gente, é um lugar que a gente passa um dia abrindo a sua visão de tudo que a tecnologia, digitalização e inovação é possível fazer no ambiente da construção, engenharia e arquitetura. Tivemos uma versão em São Paulo e a última do ano vai ser em Belo Horizonte. Então convido a todos vocês, ainda que não moram em BH, pega um voo, vai lá que vai valer a pena. Você vai passar um dia de imersão para você entender inovações práticas que você pode estar aplicando no dia seguinte na tua empresa, no teu escritório, na tua construtora. Convidei o Rangel, vai estar lá com a gente, vai estar lá um grupo de especialistas, gente internacional, gente do Brasil, empresários, líderes de mercado. Então vai ser um dia de muito aprendizado. Pessoal, eu já estive no primeiro, gostei bastante. Você precisa entender que é muito mais do que o conhecimento gerado. Ele é importante, sem dúvida nenhuma, mas é um ambiente onde as pessoas estão muito férteis, tanto em entregar conhecimento quanto em receber. E esse ambiente de colaboração, ele faz com que uma coisa importante, que é a mudança de mentalidade sua. Impossível você sair do evento desse com a mesma cabeça que você chegou. É assim, não dá para. O Fabrício Rossi vai estar, sem dúvida Sem nenhuma. dúvida. Não dá
para você mensurar quanto custa o que você está perdendo a não participar de uma coisa como essa. A mudança, o salto de mentalidade, o salto de possibilidade, não só através do conhecimento, através do ambiente, ou através do quantas pessoas de alto nível você vai conhecer lá, porque assim, cara, as pessoas são pessoas que estão atuando no mercado, que estão investindo o seu tempo para estar lá colaborando e ouvindo. Isso traz um network que não tem preço. Então, eu vou estar lá no dia 24, vou estar falando sobre sistemas estruturais e absorvendo muito, aprendendo muito, assim como eu aprendi em Alphaville no início do ano. Obrigado, Alex. Valeu, mestre. Tamo junto, hein? Um Valeu. abraço, Forte pessoal. abraço.